hoje eu venho responder uma questão que eu recebo muito no meus direct. Meus alunos no treinamento Programa Maestria da Liderança me questionam muito, mas, Beth, para conseguir superar e bater as minhas metas, eu tenho que ser aquele gestor que está sempre dizendo sim para tudo, o bonzinho da história, é isso mesmo? Eu nunca vou poder discordar da minha equipe? E aí eu trago hoje essa reflexão para vocês. Será que é isso mesmo que eu preciso? E já vou dizer uma coisa para vocês interessante. Ninguém está buscando um líder bonzinho. Mas, para a gente falar desse assunto, eu vou pedir um favor. Se inscreva nesse canal para você receber vários conteúdos referentes à liderança, à gestão de pessoas, como superar suas metas e engajar a tua equipe. E se esse assunto for legal, compartilha, faz bem, vamos trazer. Eu tenho um único objetivo aqui, que é assim, lapidar os gestores, lapidar os líderes. A gente hoje vem de pesquisas dizendo que assim, 80% das pessoas se demitem do seu chefe e não da empresa que ela trabalha. Poxa, isso é uma estatística muito ruim para quem é gestor, né? E eu vou dizer para vocês, eu me sinto uma verdadeira líder. Eu faço parte disso daí. Então, quando alguém diz que foi o gestor que demitiu, eu me sinto meio envergonhada, porque eu acho que a gente não precisa participar de uma estatística dessa. Afinal de contas, nós, como gestores, temos uma grande missão, né? Entregar resultados para a empresa, sem falar que ainda engajamos e criamos sonhos, desenvolvemos pessoas para o seu crescimento. Então, não é justo, né? E aí, aproveita, clica aqui no sininho para você receber notificações dos próximos conteúdos que eu vou deixar aqui no canal para você, tá certo? E me conta aqui, o que você acha? Deixa aí no comentário aqui abaixo do vídeo, o que você pensa a respeito disso, se o líder tem que ser bonzinho sempre. Vou dizer para vocês que isso é muito mais mito e muito mais desculpa, muleta das pessoas que não têm coragem de fazer o que precisa fazer para superar os seus resultados e engajar o seu time, do que um fato, uma verdade, algo que realmente acontece. O que se espera de um gestor? Quando alguém te promove, te contrata para líder, você já viu que se espera-se algumas coisas de você. A empresa tem uma grande expectativa que você entregue resultado. Então, bater e superar suas metas é algo que se espera de você, certo? Outro, a sua equipe tem uma expectativa de se inspirar em você, de olhar para você e ver você como exemplo. E aí, eu falo para você que como ela se inspira? Ela não se inspira tendo só sim de você, não. Na realidade, muitas vezes ela se inspira quando você tem coragem para dizer não. Muitas vezes isso faz toda a diferença quando você se posiciona. Então, vamos lá. O que é preciso para realmente um gestor superar suas metas e engajar a tua equipe? Definitivamente não é ser bonzinho. Definitivamente não é dizer amém para tudo. Olha, esse não é o caminho. Agora precisa-se algumas coisas, é fundamental acontecer. Primeiro, que se espera que você seja congruente. O seu discurso tem que ser alinhado com as suas ações, tem que ser alinhado com a sua fala, com as suas atitudes. As pessoas têm que ver congruência na sua postura como gestor. Isso sim faz toda a diferença. Outra coisa muito importante é você ser um líder de sucesso, um líder que literalmente entrega resultado. Por quê? Ninguém quer estar na equipe de alguém que não entrega resultado. Contar uma história para vocês.
Eu tenho 23 anos de experiência no mundo corporativo, né? 23 não, na realidade eu tenho 27. 23 deles é fazendo gestão de pessoas, desenvolvendo pessoas. Num determinado momento da minha carreira, eu saí da área comercial e fui para a área de relacionamento com o cliente. E aí eu fui para lá, quando eu cheguei, eu não entendia nada, mas assim, fui muito bem recepcionada e tudo, e eu já cheguei com 15 dias tendo que sair de férias. Quando eu fui para sair de férias, a minha chefe virou para mim e falou comigo assim: Olha, eu vou te dar essa equipe para você cuidar quando você voltar. Fui lá, preparei toda a equipe para que, aí, quando eu voltasse, a gente começasse um novo projeto. Quando eu voltei de férias para começar esse novo projeto, o que aconteceu? Essa equipe foi uma outra pessoa pediu para assumir essa equipe. Como a pessoa estava mais tempo, a minha chefe deu. E me deu um outro departamento. Um departamento que, quando eu cheguei, a primeira reunião que eu participei, eu ouvi de algumas pessoas assim: você sabe que você ficou assim com quem ninguém queria. Você sabe que todo mundo foi saindo desse departamento, foi levando os gestores que queria. Falei, então, com esse time, nós vamos nos tornar o melhor daqui da companhia. É com esse time que nós vamos fazer acontecer. E aí, o mais curioso, gente, é que assim, eu não entendia nada daquele departamento, e o departamento era monstruoso, era enorme. Era um departamento com várias oportunidades, várias coisas ali. E assim, quantos nãos eu tive que dizer? Quantas vezes eu tive que falar para as pessoas assim: isso não pode ser desse jeito. Só que a única coisa que eu disse para essas pessoas que fez todo sentido foi o seguinte: nós vamos nos tornar o melhor departamento dessa empresa com essas pessoas aqui. Nós vamos ser os melhores. Para isso, nós vamos ter que arregaçar as mangas. Vou falar para vocês que eu tive um time extremamente engajado. A gente trabalhou muito. Durante 6 meses, a gente trabalhou que nem louco. A gente revirou o departamento de avesso, nós mudamos um monte de processo, nós reduzimos algumas equipes, aumentamos outra. Olha, fizemos uma verdadeira mudança e trabalhávamos que nem loucos. Todo mundo discutia muitas questões. Eu conhecia muito pouco do assunto, porque eu tinha acabado de chegar no departamento e do assunto, então eu conhecia muito pouco. E a equipe conhecia muito. Então a gente trocou muito, mas a gente. Aí sabe aquela história de você estar numa equipe que todo mundo conhece, muitas pessoas. Não, sempre foi feito assim. A gente teve que mudar um monte de paradigma se a gente quisesse se tornar a referência que a gente se tornou. 6 meses depois, eu vou falar para vocês que eu passei 8 meses indo para reunião, só assistindo reunião dos outros, porque meu departamento batia resultado todos os meses. A gente não sofria. Tanto é que na minha próximas férias, minha chefe falou: sai preparada para quando você voltar, você vai assumir outro departamento. Você não tem mais nada para fazer ali. Então, assim, o que eu quero dizer com vocês é que assim, aquele time decidiu ser campeão. Então, pensa o seguinte: eu fui bonzinha o tempo todo? Gente, vocês não estão entendendo. A equipe teve que sair da sua zona de conforto, teve que trabalhar 3 vezes mais do que ela costumava trabalhar. As pessoas tiveram que se despir de um monte de teorias, de conceitos que elas já tinham para a gente pensar de forma diferente. Para vocês terem uma ideia, eles tinham uma meta que eu achava tão ridícula que eu tinha vergonha de dizer que era meta. Nós triplicamos as metas. Aí você vai falar assim: então, quem triplica a meta não é um gestor bonzinho, né? Só que eu era muito coerente com o que eu estava falando e o que eu estava fazendo. Então, assim, a primeira coisa que se espera de um gestor é que ele seja congruente. Ele tem que ser, a fala dele tem que se refletir nas ações e ele tem que ser exemplo para a tua equipe. Isso é fundamental. Você pode ser arrogante, eu não diria, porque ninguém gosta de trabalhar perto de uma pessoa arrogante. Mas você pode ser muito incisivo em algumas coisas, as pessoas até te respeitam, se aquilo for coerente com o que você faz. Entendeu? Se você não falar uma coisa e fizer outra, não cobrar algo que você não faz, aí é muito complicado. Então, assim,
Mais do que ser bonzinho, é ser coerente. Outra coisa que eu falei aqui é que você precisa entregar resultado. Terceira coisa é respeitar o outro. É muito importante que você respeite o seu colaborador, as pessoas que estão trabalhando com você. Quando você respeita o outro, você tem isso em troca. E é curioso que quando você respeita, você aprende a conhecer as pessoas aprendem a te conhecer, e aí a gente vai se adequando de acordo com o perfil de cada um. Até porque, né, gente, a gente não precisa mudar para trabalhar com os outros. A gente precisa entender que, assim, eu tenho meu espaço e cada pessoa tem o seu espaço. Você precisa ser você mesmo. Precisa se conhecer para saber o que vindo do outro pode te atrapalhar. E precisa conhecer a tua equipe para saber como agir com cada colaborador. Nessa história de ser bonzinho ou ser ruim e tal, certa vez a minha empresa mudava muito de gestor e de equipe que trabalhava assim e tal. E eu recebi uma colaboradora que ela tinha um potencial enorme e ela não sabia disso. Então, nossos 2 primeiros meses foram 2 meses muito difíceis. Por quê? Porque ela não conseguia entender que eu queria que ela me desse o melhor dela. E aí, só que tudo com muito respeito, e aquilo a incomodava porque ela não conseguia, até que ela conseguiu entender o potencial que ela tinha e até onde ela podia ir, porque ela tinha muito medo de errar. Havia um contado para ela vinha de uma gestão que não era permitido ter erros, então, para ela, todo mundo não aceitaria o erro. Aí eu pergunto para você, gestor, se você é aquele líder hoje que não admite que a sua equipe erre, como você quer que eles acerte? Entendeu? Porque assim, você tem que estar atento a isso. E eu não tá, o que eu queria é que ela acreditasse e fizesse. Pior do que ela não errar é ela não ter atitude de agir. Isso era que incomodava muito. Então, foram 2 meses de um trabalho muito árduo, tanto para ela ter coragem de se expor e para mim, para que eu conseguisse convencê-la a importância que ela tinha. E é isso que você tem que estar atento, porque assim, você não tem que ser bonzinho, mas você precisa ter trabalho para investir nas pessoas, desenvolver as pessoas. Isso cobra de você uma disciplina e uma determinação. Então, assim, todo líder, ele precisa ser determinado com o seu objetivo. Então, se é um objetivo fundamental, é que você tenha muito claro que você tem uma missão de desenvolver o seu colaborador e fazer ele chegar num outro patamar. Isso é muito importante. Então, nós tínhamos esse trabalho e tal, os 2 primeiros meses foram realmente muito difíceis, só que depois a gente criou uma relação de confiança muito grande. Eu acreditava, eu confiava nela, eu coloquei ela várias vezes para me representar em reuniões, e ela sempre deu conta, e ela começou a acreditar no potencial dela. Porém, quem estava de fora não conseguia entender muito essa relação. Aí um outro colaborador foi parar no meu chefe e falou assim: olha, eu não quero trabalhar com a Beth, porque a Beth é muito exigente, ela não aceita que a gente não tome atitude, não sei o que, eu não sirvo para trabalhar com ela. E aí, como nunca ninguém tinha ido reclamar de mim, minha chefe levou um susto, me chamou, falou: o que aconteceu? Eu falei: não sei, eu mal tenho contato com essa pessoa, eu só passo por ela, cumprimento, não sei muito. Mas tudo bem, se ela não quer o direito dela, de repente seu perfil é diferente, eu não sofro com isso e numa boa. Só que, coincidentemente, 2 meses depois, essa pessoa precisou trabalhar comigo. E aí a minha chefe se comprometeu com ela que ela só ia ficar comigo 2 meses. Mas que ela precisava ir porque eu precisava cobrir aquele resultado naquele período. E ela foi. Quando ela foi trabalhar comigo, e eu sempre trabalhei com as pessoas olhando para o ser humano. E é esse que é a grande magia de um gestor. Você tem que olhar
para as pessoas. Seus resultados têm que vir através das pessoas, não independente das pessoas. E aí ela foi trabalhar comigo e eu entendi como ela gostava e eu comecei a trabalhar com ela. E a gente se deu extremamente bem, muito alinhados os nossos propósitos e tudo. E aí, faltava 10 dias para terminar o período que ela ia sair da minha gestão, ela foi atrás da minha chefe. Não quero sair da equipe dela, eu quero continuar lá o tempo que eu tiver dentro dessa empresa. Eu amei trabalhar com ela, deleta tudo que eu falei. Ela não é nada do que eu achava que ela era e tudo. Por quê? Ela tinha uma visão de mim, de uma pessoa de fora, mas ela nunca tinha trabalhado comigo. Quando ela foi trabalhar comigo, ela entendeu que, assim, apesar de todo mundo me achar legal, eu era alguém que direcionava. Eu era alguém que caminhava. E o mais curioso é que algumas pessoas que me olhavam de fora, uns achavam que eu era extremamente arrogante, grosseiro, outros achavam que eu era bonzinho demais e passava a mão na cabeça dos meus colaboradores. Mas não, literalmente, eu desenvolvi as pessoas com seu perfil. Então, assim, para mim é muito claro que o gestor não tem que ser bonzinho. Vai ter momento que você vai dizer não, até para aquele colaborador que te entrega tudo, que você acha ele o melhor colaborador. Até para esse você vai dizer não. Você não vai aceitar algumas coisas, você vai contrariar, você vai questionar. Você precisa da liberdade para a sua equipe se posicionar, errar, questionar, mas eles têm que entender. Tem resultados que devem ser entregues e, para aqueles resultados serem entregues, tem diretrizes que devem ser seguidas. Então, é muito importante que isso fique extremamente claro para todo mundo. Então, pensa bem, frente a isso, você precisa ter algumas coisas muito claras na tua mente. Você não vai dizer amém para toda vez, mas isso não quer dizer que você não vai ouvir o teu colaborador. Por quê? Muitas vezes a sua equipe sabe muito mais a resposta do que você. Afinal de contas, não é ela que está na linha de frente? Um grande erro, talvez, de muitos gestores é achar que ele é o dono da verdade. Gente, o gestor tem que entender que ele pode ser vulnerável. O gestor tem que entender que ele não sabe tudo. Tem hora que ele vai virar para a equipe, tá? Qual que vocês acham que é o melhor caminho? A gente tem isso aqui para resolver. Eu não sei como chegar numa solução. Qual caminho que vocês acham que a gente consegue chegar de forma mais assertiva? Isso é muito importante. Então, é importante você ter claro que, assim, a sua equipe vai repetir as suas ações. Se você é alguém que é congruente com o que você fala, a sua equipe vai confiar em você. A sua equipe, uma vez que ela confia em você e você souber dizer não, muitas vezes você vai contrariar o seu time inteiro. Uma coisa você tem que estar claro quando você escolheu ser líder. Você vai ser amado e odiado pelo mesmo motivo, pelas mesmas pessoas, várias vezes por dia, por semana e tudo. Por quê? Você pode dar uma notícia hoje que agrada a todo mundo. A mesma notícia daqui a uma semana pode desagradar. Vou dar um exemplo clássico aqui. Vamos supor que você precisa que a sua equipe faça 2 horas extras, porque vocês têm que entregar um projeto. Se você fizer isso, pedir isso para a tua equipe, numa quarta-feira, todo mundo feliz lá da vida, não tem compromisso em casa, quem estuda não tem prova da faculdade, tá tranquilo, e você falar, e ele fala, poxa, eu ainda vou ganhar 2 horas de salário a mais no final do mês, tá tudo certo. A equipe vai te adorar. Poxa, que legal! Olha a possibilidade que tem. Nossa, vai receber mais salário no final do mês. Nesse momento é mais complicado, mas imagina que nós não estamos vivendo numa pandemia e você fala isso para a sua equipe numa sexta-feira,
Avisa para ela que na sexta-feira todo mundo tem que fazer 2 horas de hora extra e vai ter o maior baile próximo aonde eles querem ir, ou vai ter um show de alguém que eles amam de paixão, e você ouviu a tua equipe inteira comentando que comprou ingresso para essa equipe, mas você só tem a sexta-feira para o mês fechar e você precisa entregar aquele resultado. Você acha que a equipe vai ter a mesma postura e a mesma atitude com você que teria se isso acontecesse na quarta-feira? Que ninguém tinha compromisso? Claro que não. Os motivos são os mesmos, você pediu a mesma coisa para as mesmas pessoas. Você acha que elas vão fazer da mesma forma? Conta para mim. Gente, não vai. É fato. E nós somos pessoas. Você pode pedir para alguém, quando ela não tem um compromisso para fazer algo que ela vai fazer de bom grado, e no momento que ela tem compromisso, a pessoa vai falar: acha que a gente não tem vida fora daqui. É surreal, porque só pensa que a vida é trabalho, não deve ter nada em casa. Então, pensa nisso. Isso você não pode trazer para você, para o seu pessoal, porque isso não é com você, isso é com a situação, isso é com o próprio dinamismo da vida. Aí muita gente leva, poxa, isso é para mim. Quando você não se conhece e não conhece a sua equipe, você sofre com isso. Por isso que é muito importante, para que você supere as suas metas, você conheça seu time, você saiba para quem pedir, como pedir. Para cada um tem uma forma diferente de falar. A sua equipe tem claros objetivos? Ela sabe onde ela quer chegar? Ela está envolvida com você? O quanto a sua equipe está comprometida com os seus objetivos? Então, isso é muito mais importante do que você ser bonzinho ou ruim. Vou dar um exemplo clássico para você. Poxa, Beth, mas a equipe inteira pediu para sair cedo na sexta-feira desse show aí que você falou. Eu pergunto, você pode fechar seu departamento mais cedo? Você pode ficar sem trabalhar com o seu departamento? Se não pode, gente, não tem como deixar. Poxa, Beth, mas eu posso trabalhar com a metade. Aí vai uma outra pergunta. É justo você liberar a metade e a outra metade continuar trabalhando? Tem como você equalizar essa conta para agradar todo mundo? Vocês entendem que não é uma questão de ser bonzinho ou ruim? Certa vez, quando eu era gerente de loja, eu queria muito. Loja de shopping não fecha Natal, Ano Novo, a gente trabalha todos os dias. E assim, não existe isso. O único dia assim, que o shopping abria mais tarde era no dia 1º de janeiro, e era um dia que se abria mais tarde, não quer dizer que a loja fechava. E a gente estava num dezembro que a gente estava trabalhando muito, e naquele ano foi o primeiro ano que o shopping resolveu fazer 24 horas, trabalhar 24 horas. E a minha equipe estava a mil, a gente estava produzindo muito, resultado sensacional, e aí todo mundo numa corrida. Chega na semana seguinte, o que aconteceu? As lojas começou a autorizar parte da equipe não trabalhar 2 dias antes do Ano Novo, aí 2 dias depois. E aí, ok. Mas como que você agrada as pessoas dizendo que a metade vai trabalhar 2 dias antes, as outras pessoas podem folgar 2 dias depois? Se o dia que ela mais quer é o dia depois, porque ela pode virar à noite e tal. E eu fiquei naquele dilema com o meu time, mas meu time tinha trabalhado muito. Eles tinham feito um excelente resultado. E eu vou dizer para vocês, assim, a gente tinha virado, sabe, todo mundo muito junto, as pessoas muito comprometidas. Se eu falasse para você, escolhe um que trabalhou menos do que o outro, eu não conseguiria fazer essa conta. E aí, como você define quem vai fazer isso ou quem vai fazer aquilo? Era muito complicado tomar essa decisão.
E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, vou me arriscar. Peguei, liguei para o meu chefe e falei, queria te pedir algo. E detalhe, vou contar para vocês antes de contar porque essa decisão para mim era mais complicada, porque eu estaria de férias a partir do dia 2 de janeiro. Lembra que eu falei no começo dessa conversa o fato da gente ser congruente com o que a gente está contando? Como a gente se relaciona? Aí eu pergunto, eu estaria de férias? Eu já não ia trabalhar dia 1º, porque eu não trabalhava feriado, eu era gerente, eu não trabalhava nenhum feriado. Eu já estaria de férias a partir do dia 2 e, pasme, meu chefe tinha me dado a semana que antecedeu o ano novo de presente por causa dos resultados que a gente entregue até o dia 27. Então, ele já tinha me dado 28, 29. Então, a partir do dia 28, eu estaria já de férias. Eu não precisava me preocupar com isso. Eu poderia ter dito, igual eu fiz em vários feriados, quem que ia sair antes e tal, eu fazer o seguinte, decida entre vocês, me dão os nomes e a gente vai fechar aqui, porque eu tinha um time muito comprometido, ninguém me deixava na mão assim de não ir trabalhar e tal, então eu sempre deixava na mão deles decidirem isso. Aí, né, e eu falei assim, nossa, e o time tinha feito toda a diferença, a gente entregue resultados assim maravilhosos. Aí eu liguei para o meu chefe no dia 28 e falei para ele assim, queria te pedir um negócio. Falou assim, pô, você já está de férias e quer me pedir ainda alguma coisa? Você não quer pedir para tirar mais... Porque, detalhe, minhas férias somando daria 34 dias. Você não quer pedir para tirar 40 dias de férias, né? Eu costumava dar 15, eu vou já te dar 30, mais os 4 que você levou. Falei, não, eu queria te pedir para minha loja não abrir dia 1º. Hã? A loja vai abrir a partir da 1h da tarde e vai trabalhar até as 22. Eu queria não abrir. Não, mas o shopping não autoriza. E se eu conseguir a autorização do shopping? Ele parou, pensou, falei, pensa bem, o que você vai economizar de valor de hora extra? Porque a gente vai ter colaborador, eu vou ter metade da loja que não vai precisar de trabalhar, você não vai precisar pagar 100% de hora extra, porque dia 1º de janeiro era a hora extra. Segundo, que a gente vai ter colaboradores felizes, porque eles vão trabalhar insatisfeito. E aí, né? Ele parou, pensou. Verifica se você consegue não ter problema no shopping e me dá 2 horas que eu volto com você. Falei, fechado. Aí, detalhe, né, gente? Dia 28, eu ia viajar e eu estava de folga. Eu peguei meu carro, fui parar lá no shopping. Falei, cara, eu queria uma autorização sua para não abrir a loja no dia 1º. Por quê? Porque a gente trabalhou muito, meu estoque está extremamente baixo, o cliente vai se irritar, porque eu não tenho mercadoria para atender a demanda do cliente, eu não vou precisar pagar horas. Ah, não, Beth, pode ficar tranquilo. Já tive outros lojistas que pediram isso, ok, você só põe dizendo que está em balanço e que a loja reabre no dia 2, no horário normal. Falei, fechado. Fui para a loja correndo, pedi para fazer... entrei no meu computador, fiz um cartaz escondido da minha equipe, porque eles não podiam ver, fiz um cartaz, tirei, voltei, aí eu peguei, saí, e aí eu liguei para o... Aí meu chefe me ligou, fiquei no shopping de bobeira esperando ele ligar, ele me ligou e falou, Beth, consegui autorização. Eu falei, eu também consegui do shopping, só preciso pôr um cartaz dizendo que dia 1º nós estaremos de balanço. E o balanço da minha loja funcionava de madrugada, então eu não ia precisar, ao longo do ano, fechar a loja para balanço, eu não teria esse impacto. Então, falei, aí eu pedi um funcionário para chegar lá e dizer o seguinte, a Beth pediu para quando fechar a loja hoje, deixar isso aqui na mão de vocês, porque no dia 31, quem fechar a loja vai ter que colocar esse cartaz na porta. Cara, sabe o que é você contar para a equipe inteira que dia 1º ninguém trabalharia e eu daria as 2 folgas depois? Aí você vai falar, Beth, mas isso não é ser bonzinho? Não, não. Isso é ser justo. Eu tive um time extremamente comprometido no decorrer do mês.
A gente entregou um resultado fora da curva para o nosso time. E eu pergunto, por que eu não poderia cuidar da minha equipe? Então, pense o seguinte: o líder não tem que ser bonzinho. O líder precisa ser congruente, ele tem que agir de acordo com o que ele fala, ele não pode cobrar para a equipe algo que ele não faz. Ele precisa ser um cara que entrega resultado, porque ninguém quer trabalhar com alguém que não entrega resultado. Então, até para que você conquiste algo para a tua equipe, você tem que entregar resultado para a empresa, porque a empresa espera isso de você. Você precisa respeitar a tua equipe. Você precisa conhecer teu colaborador, porque quando você conhece, você sabe como falar com essa pessoa, respeitar essas pessoas. E aí eu falo para você, essa minha atitude foi uma atitude de respeito, uma atitude de justiça, porque a equipe se desdobrou. Vou falar para vocês que nesse mês de dezembro, ninguém perguntou se tinha 1 hora de almoço como de costume. As pessoas comiam e voltavam para trabalhar. Aí você fala, Beth, mas você está explorando as pessoas. Não, não. Elas poderiam tirar 1 hora de almoço. As pessoas queriam estar ali. Entendeu? As pessoas fizeram por merecer aquilo. E por que eu não ia ser justo com eles? Então, algumas coisas têm que estar muito claro na cabeça de um líder. O líder não tem que ser bonzinho, ele tem que ser justo. O líder precisa ser congruente. O líder precisa entregar resultado. O líder precisa inspirar a tua equipe. Quando você faz isso, você cria um ambiente de confiança onde você, juntamente com a tua equipe, vai todos os meses superar as suas metas e vai ter um time extremamente engajado. Entendeu? E essa relação não é uma relação... Ai, Beth, mas essa é uma relação de ganha-ganha. A vida é uma relação de ganha-ganha. A vida é uma relação de troca. Isso não quer dizer que você, no decorrer da jornada, muitas vezes vai dizer não, vai desagradar a tua equipe, você vai se irritar com a tua equipe, você vai se estressar. Mas se vocês respeitarem uns aos outros, se vocês forem congruentes com o que estão pregando e fazendo, sabe? As coisas funcionam, os resultados acontecem. Agora, eu vou pedir para vocês, conta aqui para mim. O que vocês acharam desse conteúdo? Vocês gostaram? Se esse conteúdo faz sentido para vocês, compartilhe com seus amigos, vamos ter mais gente para assistir esse canal. Aproveita, se inscreve, porque aí você vai ter... Escreve e ative o sininho, porque aí você vai ter sempre notificações dos conteúdos que estão chegando. E deixe um insight aqui. O que esse conteúdo trouxe para você? Qual é a visão que você tem? Ou até se você não concorda com nada que eu falei aqui, se isso não faz sentido para você. Vamos aí, vamos sair dessa estatística, vamos tirar todos os gestores dessa estatística onde diz que as pessoas pedem desligamento do seu líder e não da sua empresa. A gente trabalha muito para ter isso na nossa conta, vocês concordam? Então, vamos fazer parte de líderes que façam a diferença. Certo? Até o próximo vídeo.